Olá, minhas amigas bruxas. Sim, ele voltou. Depois de, o quê? 10 anos. Nós vamos ler novamente, mais uma vez, e agora uma obra inédita dele, Dan Brown. Gente, eu tô tão empolgada pra esse livro, tão empolgada, que eu tenho outros vlogs de leitura empacados, mas eu precisava registrar a leitura desse livro. E eu vou contar os motivos. E eu tenho, inclusive, outras leituras em andamento que eu precisaria priorizar, mas assim, não dá. Não dá. Quando eu soube alguns meses atrás que o Dan Brown ia lançar outro livro e esse lançamento seria um lançamento mundial, eu já fui na Amazon, já joguei no carrinho o livro na pré-venda e eu lembro perfeitamente da última vez que eu comprei um livro do Dan Brown na pré-venda. Vocês acreditam? E foi Origem. Eu comprei na pré-venda, o que? Mais de 10 anos atrás. E dei de presente pra minha mãe na época. Olha que loucura. E agora, obviamente, eu não podia deixar de ler o quanto antes esse novo livro do Dan Brown. Inclusive, até que comecei a ler um pouco depois, porque a galera já teve o lançamento mundial, muita gente já leu, inclusive quem comprou na pré-venda já recebeu e já leu. Eu fiquei segurando porque eu recebi o livro e aí passei uns dias num dilema de, quero muito ler, mas vai ser injusto, na minha cabeça, né? Vai ser injusto passar essa leitura na frente das outras que eu nem terminei ainda. Depois eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou ler e acabou. E cá estamos realizando a leitura deste que é O Segredo Final. Primeiramente, vocês sabem que eu amo o livro de capa mole. E ele é um livrão, mas é uma capinha mole que dá pra dobrar e fica super confortável. Vocês sabem que eu amo. Eu ainda tô no começo da leitura, na verdade. Li, acho que o capítulo 1. E falei, não, eu tenho que registrar essa leitura porque Dan Brown pra mim tem uma memória afetiva muito legal, assim como tem pra muita gente, né, que, enfim, começou a ler livros mais densos através dos livros do Dan Brown, começou a se interessar por alguns aspectos de história da arte ao ler as narrativas que o Dan Brown escrevia. Enfim, tem várias histórias particulares e singulares de leitores que foram fisgados pela escrita do Dan Brown, muito novos, alguns não, enfim. Muita gente tem uma história específica com o Dan Brown, eu também tenho a minha. E quando eu vi na pré-venda que se tratava de um livro que era meio que uma continuação, não promete ser uma continuação, mas que tem alguns personagens que estiveram presentes em O Símbolo Perdido, eu fiquei em pânico, porque eu amo todos os livros do Dan Brown que eu já li, eu não li todos, mas os que eu já li eu gostei muito. Alguns mais que outros, naturalmente, mas os livros com Robert Langdon eu acho que tem um ritmo que me fascina. Mas Símbolo Perdido, tragicamente, não tem um filme, porque... E ao mesmo tempo eu acho bom que não tenha um filme, porque foi, assim, talvez a melhor leitura de Dan Brown que eu tive na minha vida. É o meu livro favorito dele. E eu lembro que quando eu li, eu fiquei com esse dilema de queria um filme adaptado desse livro, para eu conseguir visualizar um pouco de como seria essa história. E ao mesmo tempo não queria, porque talvez o que eu construí na minha mente ao ler aquele livro foi tão concreto que, tipo assim,
por outro lado, eu tinha um certo medo de assistir algo inspirado no livro e me decepcionar, sabe? E foi, assim, a melhor leitura de Dan Brown que eu já fiz. Até hoje eu hesito em reler, porque tem isso, né? Às vezes depois você vai reler e não é a mesma experiência, mas estou pensando em reler para rememorar algumas coisas, e eu acho que depois da leitura do Segredo Final, eu com certeza vou querer reler para relembrar alguns aspectos mesmo da narrativa, mas assim, para mim é o meu livro favorito do Dan Brown. E quando eu soube que uma das personagens estaria presente aqui, eu falei, caramba, que massa! E aí o livro já começa com isso, né? Porque em O Símbolo Perdido eu lembro que existe essa tensão entre o Robert e a Catherine, que é a personagem que aparece aqui, pelo menos é a única que apareceu até agora, mas eu tô no início do início do início. E aqui eles já começam a história tendo um romancezinho, assim, tendo um... E aí eu já fiquei... Porque em O Símbolo Perdido eles meio que flertam bastante, mas nada se concretiza. E aqui, em O Segredo Final, eles já iniciam meio como se estivessem ali tendo um início de um relacionamento, supostamente. E aí eu já fiquei, tipo, já começou assim. Ó, eu tô no início mesmo, eu tô na página 23. Eu li realmente só o primeiro capítulo, tô indo pro capítulo 2 agora. Inclusive, eu li Símbolo Perdido da biblioteca da escola, pra vocês verem quanto tempo faz que eu li esse livro. Eu li, acho que no final do meu ensino médio, e o exemplar era o da biblioteca da escola. E recentemente eu falei, não, eu preciso começar a comprar os livros do Dan Brown para compor a minha coleçãozinha. Eu acho que eu tinha só Fortaleza Digital e um outro. E aí eu encontrei no sebo Símbolo Perdido, comprei Anjos e Demônios, comprei A Origem, que foi o que eu dei pra minha mãe de presente no lançamento também. E aí eu comprei alguns e parei. Mas é isso, eu comprei na intenção de fazer a releitura e acabei postergando justamente por essa dualidade de, ai, quero muito reler, mas ao mesmo tempo tenho receio de reler enfim, aquele lance de expectativa. Obviamente a releitura não vai ter o mesmo sabor, mas eu quero relembrar alguns aspectos e eu acho que isso agora tá mais consolidado, esse desejo de relembrar a narrativa. Então, será que vem aí? Uma das coisas que eu mais gosto no Dan Brown é isso aqui. As obras de arte, os artefatos, os símbolos e documentos citados neste romance são todos reais. Os experimentos, as tecnologias e os resultados científicos são todos fiéis à realidade. Todas as organizações mencionadas existem de verdade. Isso aqui foi um dos grandes motivos, essa pesquisa, esse nível de pesquisa tão robusto que o Dan Brown faz para os livros dele, foi um dos motivos de Anjos e Demônios e Código da Vinci terem sido tão polêmicos na época, né? Porque virou uma grande teoria da conspiração no início dos anos 2000, quando esses livros foram lançados. E ajudou, obviamente, a consolidar o sucesso dos livros, mas não só pelas polêmicas, mas porque as pesquisas elas são muito bem fundamentadas. E por serem tão bem fundamentadas, deu muita margem para as pessoas acharem que o que estava no livro era real, era não ficção, porque os aspectos, o background, o pano de fundo das histórias eram todos embasados enfim, citações, situações, resultados, referências que existiam. E isso confundiu muito as pessoas. No entanto, é uma das coisas que eu acho mais fantástico. Porque uma coisa é você ter uma criatividade, e que eu acho muito louvável você ter uma criatividade gigantesca a ponto de você criar algo do zero. Eu virei pra gente conversar se olhando, mas como eu tava falando, é muito louvável quando você tem uma criatividade gigantesca e consegue criar universos, né? Mas também eu suponho que não seja tão fácil a partir de um cenário que já existe,
com resultados e referências que já são consolidadas e de conhecimento público, você criar algo muito bem construído e amarradinho a ponto de envolver as pessoas em uma história e inclusive a ponto de fazê-las duvidar do que é real, dessa linha entre a realidade e a ficção dentro da sua história. Eu acho que o Dan Brown, ele consegue trazer muito isso. Ele consegue se apropriar, pesquisar, ele tem um nível de pesquisa muito rico. E isso é bom. Eu, pelo menos enquanto leitora, acho incrível, porque muita coisa a gente conhece. E eu pude conhecer através dos livros de Dan Brown. E, por outro lado, a gente tem esse nível de detalhamento, esse nível de aprofundamento nas pesquisas é tão profundo que torna a linha entre realidade e ficção muito tênue e as pessoas às vezes até se confundem. Foi algo que quando eu comecei a ler o Dan Brown eu amei, porque tem todo aquele quê, tem toda aquela trama, tem todo aquele ritmo de uma história com um suspense, ao mesmo tempo com um flerte e ao mesmo tempo com uma aventura, mas a gente tem também um nível de pesquisa histórica, referências artísticas, que é muito legal, que abre muitas portas para pessoas que não conhecem tanto, que às vezes até querem conhecer, mas não necessariamente sabem por onde começar, e a partir de uma referência a um quadro, de uma referência a uma cidade, de uma referência a uma arquitetura, podem pesquisar mais e se aprofundar. Isso para a Yali de 16, 15 anos que morava numa cidade do interior era tipo muito legal, porque era literalmente a ferramenta que eu tinha para conhecer o mundo. Então, esse tipo de narrativa era a materialidade de que, com os livros, eu poderia conhecer coisas que, pessoalmente, naquele momento, eu não tinha condições materiais de conhecer. Então, o nível de detalhamento, as referências aos museus, as referências às obras, a descrição das cidades onde as histórias aconteciam, tudo isso, para mim, era uma porta aberta para eu conseguir vislumbrar, através do livro, esses lugares que eu queria muito conhecer. E que estava tendo a possibilidade de conhecer através da leitura. Inclusive, talvez essa carga afetiva com relação à leitura do Símbolo Perdido também seja tão forte, porque o Símbolo Perdido tem alguns aspectos e algumas temáticas que já me atraíam, que já chamavam minha atenção na época. E traz referências e traz essa coisa de construir, né, os cenários a partir de referências. E que para mim foi uma experiência tão rica que eu, de fato, imaginava tudo aquilo e construía aqueles cenários na minha cabeça a partir da leitura. E isso para mim foi assim, foi uma experiência muito legal, né? Eu queria ter a oportunidade de assistir um livro para tentar mensurar tudo aquilo que eu estava imaginando, mas foi uma leitura tão intensa para mim que eu realmente consegui construir os cenários na minha cabeça. Foi uma viagem mesmo. A gente tem alguns estudos hoje, né, que falam que a leitura, o processo cognitivo da leitura se assemelha muito a isso de você construir na sua mente aqueles cenários, e isso ajuda principalmente o nosso cérebro a consolidar as informações. Por isso que às vezes as leituras elas são tão marcantes, por isso que às vezes o que a gente lê a gente retém mais, porque tem esse processo, né, do nosso cérebro de usar, inclusive, as referências que a gente tem, as referências emocionais que a gente tem para construir
aquela narrativa, para conseguir imaginar todo aquele cenário. Então, para mim, a leitura do Símbolo Perdido é um exemplo claríssimo desse processo no meu cognitivo, porque eu consegui, assim, claramente imaginar todo esse cenário, e essa leitura se consolidou na minha mente como se eu tivesse, de certa forma, vivido aquilo, porque eu imaginei tudo, e essa memória, ela se consolida no cérebro da gente como algo que muito semelhante a uma experiência em que a gente realmente viveu, né? O cérebro tem essa questão de, às vezes, até confundir, digamos assim. Você constrói aquela memória através do que você imaginou durante a leitura, e aquilo se consolida como se fosse uma memória vivida no seu cérebro. Tem esse rolê. Em outro vídeo eu posso trazer isso de uma maneira mais estruturada. Eu tô falando aqui em uma associação livre a partir de algo muito introdutório e do que eu lembro, mas eu posso estruturar, enfim, melhor essa explicação sobre essa organização cognitiva quando a gente tá lendo. Depois eu tento trazer isso mais estruturado, mas é só para falar para vocês que às vezes as leituras, elas são tão marcantes pra gente justamente por essas questões, porque o cérebro usa naturalmente todo o repertório que ele tem, inclusive emocional, quando a gente tá lendo. Então, tem esse aspecto. Mas, vamos à leitura do segredo final, e à medida que eu for lendo, eu vou trazendo as minhas reações aqui pra vocês também. Hello, amigas! Estamos de folga lendo Dan Brown. É o dia perfeito. Eu ainda estou na página 52, mas muita coisa já aconteceu aqui, galera. Muita coisa já aconteceu aqui. 52 páginas e até agora o livro já entregou Robert Langdon fazendo a sua natação matinal e uma tentativa de atentado. Vamos continuar lendo pra ver o que, vai acontecer. Mas eu tô muito empolgada. Eu tava com muita saudade de ler algo, de ler Dan Brown. Pausa para uma dica aleatória. Esse café é uma delícia. Ele é uma cápsula da Três Corações que se chama Napolitano. Ele tem notas de baunilha e de morango. É muito gostosinho e bem suave. Atualizações da leitura. Eu tô em mais ou menos 1/3 do livro, na página 205. E já aconteceu de tudo, gente. Já aconteceu desaparecimento, já aconteceu assassinato, já aconteceu perseguição policial. Completamente viciante. Como todas as leituras anteriores que eu fiz do Dan Brown. Página 217. A Catherine continua desaparecida, minha gente. Eu não aguento mais. Não é possível. Por que eu gosto tanto da escrita do Dan Brown? Porque enquanto a gente lê, a gente consegue, pelo menos no tipo de escrita dele e a partir da pesquisa que ele faz para os livros, fica muito evidente uma coisa que eu acredito muito na leitura, que é a ampliação de repertório através da literatura. Ai, Ali, mas o que o Dan Brown escreve não é literatura. Mas não é uma literatura canonizada. Não vamos entrar nesse viés, nessa discussão agora. Mas o que eu defendo é a ampliação de repertório a partir da literatura. A escrita do Dan Brown, por causa de toda a pesquisa que ele se propõe a fazer para a construção de uma narrativa, traz pra gente muitos aspectos culturais, históricos, artísticos, que ampliam muito o repertório. Esses dias eu tava vendo um comentário no TikTok que eu achei fantástico. Eu vou trazer um exemplo concreto disso que eu tô falando, porque eu acho que
é muito pertinente. Esses dias eu tava vendo no TikTok alguns vídeos sobre... com resenhas de outros livros do Dan Brown. E era um vídeo que falava sobre anjos e demônios. Eu acredito que pelo lançamento do Segredo Final, algumas pessoas que nunca tinham lido o Dan Brown quiseram ler finalmente. Outras estão lendo pela primeira vez. Enfim, pela repercussão desse livro em si, que eu ainda acho que não tem sido uma repercussão tão grande quanto dos livros anteriores. Eu não sei se é impressão minha, mas isso é pauta para um outro momento. Mas fato é que eu vi várias pessoas comentando: nossa, eu já tinha ouvido falar várias vezes, eu não tinha lido ainda, vou ler. E outras pessoas querendo reler os livros. E eu vi um comentário de um rapaz falando que depois que ele leu Anjos e Demônios, ele conseguiu, numa viagem que ele fez para a Itália, e ele disse que lembrava da direção de algumas obras que ele queria ver. Primeiro, porque as obras eram citadas no livro, e ele lembrava para que lado estavam as obras por causa da narrativa. Então é isso. Para uma Yali adolescente que sonhava em viajar e ver de perto, por exemplo, as obras que estavam no Louvre, mas não tinha acesso material, nem tinha condições de fazer isso, ler os livros do Dan Brown e toda a descrição e, enfim, o detalhamento e a pesquisa que ele traz na narrativa para colocar dentro da narrativa esses elementos artísticos, esses elementos arquitetônicos, esses elementos históricos, é uma leitura muito imersiva, porque você tem a narrativa, mas tem como pano de fundo e conduzindo a narrativa várias informações históricas, várias informações sobre artistas, sobre movimentos artísticos que são muito interessantes. E eu acredito que isso é algo que me mobilizou enquanto adolescente na época a me aprofundar ainda mais na leitura, porque eu vi que aquilo de fato era uma possibilidade concreta de visualizar, de me aprofundar no que eu queria conhecer mais, em coisas que naquele momento eu não tinha condições materiais de visualizar com os meus próprios olhos. E é uma possibilidade super palpável de você aprofundar e ampliar o seu repertório a partir de boas leituras, porque com elas você consegue conhecer muita coisa que talvez com outras expressões artísticas você não tivesse um aprofundamento. Talvez só assistindo filmes você não tivesse aquele nível de detalhamento que tá ali na descrição de uma narrativa, você não tivesse a perspectiva de alguns personagens para te provocar algumas reflexões. Eu acho que esse é o diferencial da literatura. Eu acho esse trecho aqui muito interessante. Na verdade, é um dos exemplos de como o Dan Brown constrói toda a narrativa. Aqui, ó, ele traz algumas informações super recentes sobre o Elon Musk. E aí aqui o Dan Brown, ele tá contextualizando na narrativa essa discussão, essa possibilidade de, a partir do avanço dos estudos sobre consciência humana, futuramente nós caminharmos para uma junção de homem e máquina, que seria a possibilidade de unir, de acoplar ou de unir de alguma forma o cérebro humano, a consciência humana, a máquinas, a inteligências artificiais. E aí, para embasar tudo isso, como a gente já sabe, o Dan Brown traz dados verídicos, e aí aqui ele cita, ó, a Neuralink do Elon Musk, desde 2016, trabalha no interface homem-máquina. E aí, um dos primeiros marcos foi implantar um chip da Neuralink no macaco e ensinar esse macaco a jogar um jogo de computador, usando apenas os impulsos do próprio cérebro para mover a barra. E aí, depois, quando a empresa do Elon Musk conseguiu autorização para fazer testes em humanos, eles implantaram esse chip num homem tetraplégico e houve avanços significativos na pesquisa. Aqui ele fala que esse dispositivo devolveu algumas habilidades motoras a esse homem de 30 anos, mas que depois os filamentos, eles meio que se retraíram, como se tivessem sido rejeitados pelo corpo do homem, e
eles não conseguiram mais progredir, mas isso já é um salto significativo na pesquisa do Elon Musk. E aí aqui ele começa citando também outros exemplos dos estudos que envolvem essas tecnologias para resolver situações como paralisia, cegueira, reverter distúrbios neurológicos, mas depois o Dan Brown ele vai construindo a narrativa para conduzir a gente para a seguinte reflexão. Beleza, até o presente momento se diz que esses estudos se propõem a resolver problemas, resolver questões de saúde e que vai ser algo positivo e um avanço óbvio para a sociedade, porque o caminho natural seria esse, a tecnologia e a medicina avançarem para o estudo do cérebro e seria natural essa junção do cérebro humano com máquinas. Mas depois ele caminha para a seguinte reflexão: e se isso puder depois ser usado também como arma, assim como foi feito com outras tecnologias? Então, é o tipo de informação que ele usa para construir a história e embasar, são informações reais que acontecem no mundo. E a partir desse pano de fundo, ele vai construindo toda a narrativa e fazendo essas provocações também no leitor, deixando a gente com a pulga atrás da orelha, né? E eu acho que isso é um exemplo muito concreto de como a partir de uma leitura prazerosa a gente consegue ampliar nosso repertório, porque a pesquisa que o Dan Brown faz é sempre muito rica e ele consegue imprimir isso dentro da narrativa. E a partir de uma história fictícia, a gente consegue conhecer esses aspectos da ciência, da história, da arquitetura, de uma maneira muito fluida. Então, a gente vai aprendendo sobre tudo isso enquanto a gente está lendo uma narrativa que é devorável. Concluída a leitura do livro O Segredo Final do Dan Brown, e tenho várias considerações a fazer. Primeiro, é um livro vou conferir, 552 páginas. Então, é um livro substancial. Tem o seu tamanho, tem o seu valor. Faz um tempo que eu não leio o Dan Brown, como eu já falei pra vocês. E o Dan Brown consegue ter essa escrita bem com um ritmo frenético. Por isso que também funciona tanto nas adaptações fílmicas. Esse livro, eu confesso que eu achei um pouco mais lento do que outros livros do Dan Brown. Até pela necessidade de contextualização de algumas informações que aconteciam aqui. E também pela necessidade de uma construção de alguns eventos que se passam na narrativa. Houve momentos em que a leitura ela ficava um pouquinho mais arrastada, mas isso não invalida, pelo menos para mim, de forma nenhuma, a experiência de leitura desse livro. Ele conseguiu entregar o que ele entrega maravilhosamente bem nos outros livros, principalmente nos livros com o Robert Langdon, que é contexto histórico, localização geográfica, também com referências arquitetônicas, com referências histórico-artísticas. Então, ele entrega todo esse pano de fundo que nós já estamos acostumados e acostumadas a ter quando pensamos no Robert Langdon desbravando aí nas aventuras, as aventuras mais improváveis, as confusões mais aleatórias nas quais ele se enfia. Ele consegue entregar contexto histórico nesse pano de fundo, ele consegue entregar referências de museus, de prédios históricos, de toda essa arquitetura de Praga, o que traz pra gente também toda essa riqueza e essa imersão na cidade onde se passa a história. O que eu senti de diferente entre esse livro e livros anteriores do Dan Brown que eu já li? Embora tenha todo esse pano de fundo, toda essa pesquisa histórica que enriquece a narrativa, aqui eu senti que isso foi mais dosado. O que ele traz de riqueza para contextualizar a história, ao meu ver, são as informações que dizem respeito à ciência noética, que é um dos pontos centrais da narrativa. A
Catherine Solomon é uma neurocientista, a gente já sabe disso, porque ela é uma personagem que aparece em O Símbolo Perdido. Aqui ela tem uma participação ainda maior na história. E por ser uma neurocientista, ela agora está enveredando por toda uma ramificação da ciência que pretende estudar a consciência humana. E todo o desenrolar do livro vai ser em torno dessa problematização. A Catherine, ela vai lançar um livro que até então ela está mantendo em segredo, nem o editor dela sabe o conteúdo desse livro. E foi o Robert que ajudou essa negociação com a editora para que ela conseguisse publicar essa pesquisa. E até então ela mantém essa descoberta que ela vai revelar ao mundo no seu livro. Ela mantém em sigilo absoluto, não conta nem para o Robert, mas tem todo um viés científico dentro da ciência noética, que é uma ciência que busca investigar, que se propõe a investigar os aspectos da consciência humana, como o cérebro se comporta nesse sentido, o que seria a consciência. E o conceito que a Catherine traz na sua pesquisa é de que a consciência humana ela não existe dentro do cérebro, que o cérebro materialmente, a sua estrutura cerebral, o seu tamanho, a sua configuração, o seu tamanho mesmo, a sua matéria, não seria suficiente para armazenar a quantidade de informações que o nosso cérebro armazena e que a ciência já sabe que o cérebro armazena, e que essa consciência seria externa ao corpo humano e que seria uma consciência única. Dessa forma, a Catherine acredita que a consciência ela não é local, ela não está no cérebro, ela é não local. E o nosso cérebro atua como uma antena, e que a analogia que ela usa para tentar explicar isso para, por exemplo, o Robert, que não é da área dela, é que o nosso cérebro tem alguns filtros, como o dial de um rádio, no qual nós manipulávamos para conseguir sintonizar a frequência que a gente queria. Então, a consciência ela é não local, ela existe no universo e nós podemos nos sintonizar a qualquer uma dessas ondas, desses sinais, dessa ampla consciência. E para que não haja uma sobrecarga de informação no cérebro, a maneira que o cérebro tem de nos proteger dessa hiperestimulação por causa dessa grande quantidade de informações que tem constantemente nessa consciência não local é criando filtros. E esses filtros, eles servem para que a gente consiga canalizar a nossa atenção para um desses sinais e não para esse monte de informação que está aí girando, por assim dizer, no universo. E o exemplo que a Catherine usa para corroborar essa ideia dela, um dos exemplos é a síndrome de Savant adquirida, que é uma síndrome que atinge algumas pessoas que tiveram algum trauma no crânio, enfim, algum trauma na cabeça por algum acidente, e que elas, do mais absoluto nada, começam a manifestar algumas habilidades muito específicas e com muita destreza. Eu já tinha ouvido falar dessa síndrome. Ao ler o livro, eu fui pesquisar um pouco mais, mas eu já conhecia superficialmente, porque há casos muito famosos, por exemplo, de pessoas que sofreram um acidente e tiveram um trauma na cabeça, e quando acordaram de um coma, quando acordaram de um longo tempo na UTI, começaram a falar um novo idioma de maneira fluente. Tem casos na literatura da medicina falando sobre isso. Eu já tinha ouvido falar muito pontualmente em algumas dessas situações. O livro também traz, dentro da narrativa, dentro dessa explicação da Catherine e dos próprios pensamentos, da própria narrativa, enfim, de como tudo vai se desenrolando, ele também traz alguns exemplos de pessoas que sofreram um trauma e acordaram falando um outro idioma, ou acordaram tocando violino muito bem, sem nunca terem feito uma aula. E a Catherine usa isso como um exemplo para demonstrar que, veja, essa pessoa não tinha essa habilidade, nunca tinha feito aulas desse idioma ou desse instrumento em específico, e depois de um trauma na cabeça, ela
começa a demonstrar essa habilidade muito bem desenvolvida. Qual seria a explicação? Seria uma explicação de que com o trauma a consciência dela acabou sintonizando num outro sinal, num sinal que ela não estava sintonizada antes. E aí o próprio Robert questiona, então você está me dizendo que não existe a possibilidade de uma pessoa desenvolver uma habilidade. E aí ela fala, esse pensamento de desenvolvimento de habilidade corrobora a minha teoria, por quê? E aí faz todo sentido, digo isso enquanto um estudante de neurociência. Quando você não tem uma habilidade desenvolvida para alguma coisa, o objetivo, o primeiro impulso do nosso cérebro é estranhar aquela nova ação. E eu sempre falo isso quando eu tô, por exemplo, explicando para os meus alunos que por que no início da construção, por exemplo, de um hábito, de uma rotina que inclui leitura, é tão difícil ler? Por que no início a gente fica com muito sono e acha ler tão maçante? A leitura, ela traz prazer mas sobretudo a longo prazo. E quanto mais você treina isso, melhor você fica. Isso eu falo para os meus alunos, e com outros exemplos e outras palavras, no livro a Catherine vai dizer mais ou menos a mesma coisa, que é, quando a gente não tem uma habilidade desenvolvida, é difícil, as primeiras tentativas de desempenhar aquilo são difíceis, porque o cérebro é como se ele é como se fosse um terreno, e aquele comportamento que já é conhecido é uma trilha já capinada. Então, para ele é muito mais fácil percorrer aquele caminho que já é conhecido. É muito mais fácil a gente ter aquele impulso automático de ir pelo caminho conhecido. Quando a gente se desafia a, por exemplo, aprender um idioma que a gente ainda não domina, a gente tá tirando o nosso cérebro da zona de conforto. Em outras palavras, é como se o nosso cérebro precisasse construir novas estruturas, novas conexões neurais para desenvolver essa habilidade. Então, ele vai ter que capinar um novo caminho para chegar naquele resultado. Quanto mais a gente faz, mais aquele caminho vai ser atravessado e vai ficar mais marcado no terreno. Essa é uma analogia que deixa para a gente mais claro esse raciocínio de quanto mais você faz alguma coisa, melhor você fica nela. Como um músculo, quanto mais você treina aquele músculo, mais forte, mais desenvolvido ele se torna. Com as habilidades, o nosso cérebro também se comporta dessa forma. No início, há aquela resistência. Poxa, eu não tenho o hábito de ler, então eu vou ler uma página, vou ter muita dificuldade para me concentrar, vou ter que voltar no parágrafo 5 vezes, vou ter que prestar ainda mais atenção para conseguir entender, vai me dar sono, vai ser maçante. Quanto mais você exercita, a longo prazo você lê mais rápido, consegue focar mais, não precisa ficar se monitorando para prestar atenção, consegue ter um foco mais direcionado e a sua leitura vai ser mais fluida. Isso porque as conexões neurais para essa atividade já estão mais estabelecidas e você consegue fazer de uma maneira mais automática. Esse é o exemplo que a Catherine usa para explicar que, sim, você pode desenvolver uma habilidade, você pode aprender um idioma, você pode aprender a tocar violino, mas isso leva tempo e quanto mais você faz, mais você desenvolve. E esse desenvolver é você conduzindo o seu cérebro a acessar esse sinal na grande consciência que existe no universo. Uma vez que você meio que burla os filtros que o cérebro tem para te proteger dessa hiperestimulação e dessa grande quantidade de informações e consegue acessar esse sinal, quanto mais você faz, mais automático esse acesso fica. E aí, melhor também você consegue desenvolver ou desempenhar aquela competência, digamos assim. Então, é um grande emaranhado de informações pra gente sobre a ciência noética, sobre estudos que têm se desenvolvido aí no mundo, ponderando
se propondo a analisar, se é que isso é possível, a consciência humana, confabulando sobre a consciência humana, o que ela é, como ela se comporta, onde ela se localiza. E tem várias informações legais que eu acho que vale a pena a leitura. E essa leitura em alguns momentos fica um pouquinho mais lenta, porque de fato aqui a gente vai ter uma contextualização muito maior com base nessas informações embasadas na ciência do que naquela ambientação local, como nos livros anteriores, em que a gente tinha vários acontecimentos e várias referências para nos situar a partir de museus, a partir de obras, a partir de espaços físicos. Aqui isso gira muito em torno dos conceitos mesmo dessa ciência, das informações que a Catherine vai trazendo para o Robert, para ele conseguir entender por que que o livro da Catherine está sendo tão ameaçador para a CIA, a ponto da CIA estar procurando ela, inclusive ponderando eliminá-la junto com ele, porque ele está acompanhando ela e é visto também como um cúmplice. O que esse livro tem de informações que são tão destrutivas a ponto da CIA estar procurando os dois, e aí ela vai tentando rememorar o que tem numa linha cronológica, ela enquanto cientista, o que tem ali no livro, compartilhando com o Robert e tentando ali se situar e entender diante de tudo isso por que essas informações parecem tão ameaçadoras a ponto deles estarem correndo risco de morrer por causa de todas elas. É um livro muito legal, assim como todos os outros livros do Dan Brown. Tem uma pesquisa muito legal por trás, ele consegue trazer várias informações super pertinentes para construir ainda mais essa narrativa e trazer essa característica, isso que eu já acho que é uma característica do Dan Brown, que é essa linha muito tênue entre o que é ficção e o que é realidade. Quando a gente termina o livro, a gente fica diante de tantos fatos, de tantos estudos que ele sai trazendo e pincelando ali ao longo da narrativa para deixar tudo isso mais verossímil. Daqui, o que é ficção, o que é plausível. Será que as grandes instituições, os grandes laboratórios, as grandes universidades do mundo estão pesquisando a consciência humana no nível em que está aqui? Será que esse conhecimento sobre a consciência humana pode se tornar futuramente uma arma contra nós mesmos, como a arma nuclear? E isso é um comparativo, é uma ponderação que se passa no livro, que se passa na história, né? Toda a pesquisa, todo o desenvolvimento científico que existiu na época em que se estudava tão a fundo energia nuclear era para um propósito, era para algo positivo, mas virou outra coisa, virou algo destrutivo. Será que tudo isso, que todas essas pesquisas que se propõem a entender a consciência humana, o que acontece com essa consciência depois que a gente morre, onde ela está localizada, como ela se comporta, quais são os estímulos que acontecem no nosso cérebro para que isso se estruture? Será que tudo isso não pode virar futuramente uma arma para que a gente use contra outros seres humanos, contra outras nações, contra outros povos? E aí eu pelo menos terminei a leitura me perguntando muito isso. Em vários momentos parecia Black Mirror, parecia tipo assim, isso aqui que eles estão falando, que eles estão cogitando no livro, a partir desses estudos, está parecendo aqueles episódios futuristas de Black Mirror, que a galera tem câmera nos olhos, que você consegue armazenar no cérebro, num HD interno, num chip, o que você tá vendo, rever depois, como se você tivesse um controle, tá parecendo isso. Será que tudo isso virá a se tornar palpável nos próximos anos? Não sabemos. Mas fica aí uma leitura pra gente ponderar um pouco sobre isso. Eu adorei, como sempre, estava com muita saudade de ler Dan Brown, enfim,
mergulhar mais uma vez numa grande aventura com Robert Langdon. Não sei se isso aqui vai virar filme. Adoraria, inclusive, desde que li O Símbolo Perdido, há anos e anos atrás. Era o meu sonho que O Símbolo Perdido se tornasse filme. Veio o Inferno, lançaram o filme de Inferno, não lançaram O Símbolo Perdido, mas não sabemos se agora, 2025, seria pertinente voltarmos a ter filmes com Robert Langdon e suas variadas e imprevisíveis aventuras, se seriam outros atores, quem sabe, no futuro próximo a gente não tem aí uma grande série ou uma grande sequência fílmica com mais histórias de Robert que de repente consigam abarcar todos os livros do Dan Brown, pelo menos os livros que incluem o Robert Langdon. Me conta nos comentários se você leu esse livro, o que é que você achou. Se você ainda não leu Dan Brown, se você gostaria de ler qual livro do Dan Brown é o seu favorito, e a gente vai dialogar um pouquinho sobre isso também nos comentários. Um beijo e até o nosso próximo bate-papo. Tchau!